E aí, pessoal, tudo beleza? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Verônica, James, André, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? É um grande prazer tê-los aqui nesta live de speedrun de questões, né, pessoal? Vamos fazer uma série de questões hoje. São 50 questões que eu separei para vocês. E quem tiver aí e não tem acesso às questões, botar exclamação Discord, entrar no canal do Discord. Todas as questões aqui hoje, pessoal, tem a ver com o nosso, tá bom? Tudo que a gente viu no mês passado, né? A gente vai estudar hoje, né? Ecologia e um pouquinho de citologia, a gente vai ver tudo hoje, algumas questões hoje. Tem questões de diversas bancas, tem do Enem, tem de algumas outras universidades, né? E também tem de outros tipos de concurso, tem umas questões que eu peguei da Polícia Federal do ano passado. Tem questões de nível superior, de nível médio, questões que é de professor, que cai em prefeituras, essas coisas assim. Tem diversos tipos de questões, pessoal. Então, pronto, eu acho que assim tá bem melhor, né? De ver a questão, de ver o enunciado e a questão, né? Então, pessoal, eu não vou ficar esperando vocês lerem tudo e responderem cada uma das questões. Eu vou ler o enunciado, vou falar a resposta e vou falar o porquê dessa resposta, tá bom? Porque ela é a certa, tá? Porque tem um pouquinho de delay dependendo da internet do pessoal. Roy 00312 is real. Valeu, cara. Muito obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo, cara. Então, pessoal, eu vou ler o enunciado e vou falar logo a questão, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez aí, se você quiser ter acesso a essa lista de questões, cara, exclamação Discord, tá bom? Entrar no grupo do Discord em materiais de apoio, você vai ver lá. Beleza? Então, e outra coisa também, pessoal, como eu já falei na última aula, mas repetindo aqui, exclamação resumos, tá? Vai levar vocês para a página no Spotify, onde eu vou fazer resumos da matéria resumos da matéria, vai ser tudo em áudio. Então, quando vocês quiserem revisar alguma matéria, vocês não vão precisar assistir um vídeo longo falando sobre a matéria. Simplesmente vocês vão lá e escutam uma música. E é bom, né? Que diferente do YouTube, vocês não conseguem minimizar e tal, mas com áudio vocês vão conseguir ver de boa. Beleza, pessoal? Vamos lá, sem mais delongas. Vamos começar aqui o nosso speedrun do Enem, de questões aqui, de vários tipos de questões. Então vamos lá. Questão número 1, tá? Vou ler aqui e já vou falar qual é a resposta para vocês, tá? As abelhas da espécie Apis mellifera vivem de formas complexas, em que as tarefas são repartidas com extrema organização entre os indivíduos, a ponto de alguns cientistas considerarem a colmeia um superorganismo. Qual é a relação ecológica que representa as colmeias de abelhas? Isso aqui a gente viu, tá, pessoal? Resposta correta: sociedade, tá bom? As abelhas, tá? As abelhas, assim como formigas, cupins. Tá aí o André no chat, o entomólogo aí, que já vai ser mestre em insetos, né? Daqui a pouquinho já tá defendendo, tá apresentando a dissertação, né? Defender tese é daqui a pouco no doutorado. Mas então, pessoal, abelhas, formigas, travei aqui, e cupins, pessoal, eles vivem em sociedade, tá? Então, talvez a pessoa pode estar olhando para a colônia e pode perguntar por que a colônia, né? Pessoal, como a gente viu na nossa aula, não pode ser colônia, porque colônia, todos os indivíduos estão fisicamente unidos, tá bom? Então, esse é o exemplo que a gente deu na nossa aula, sobre o coral cérebro, quando a gente falou sobre a caravela portuguesa. Aquilo ali é uma colônia, porque eles estão fisicamente unidos, beleza? Salve, Asmov, beleza, cara? Quanto tempo? Salve, Keila, tudo tranquilo? Valeu. Cadê o João também? Tô esperando o João, hein, Keila? Então, pessoal, colônia, os indivíduos estão fisicamente unidos, tá bom? Diferente da sociedade, quando os indivíduos estão fisicamente independentes. Então a resposta da número 1 é a letra E, tá bom? Então vamos lá.
Enem 2017. Vamos dar uma olhada aqui. Opa. Tentando botar aí na tela pra gente ver tudo. Ótimo. Os botos cinzas toliaguianenses, mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio, do que outros animais de sua cadeia alimentar. Blá 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 blá. Os botos cinza acumulam maior concentração dessas substâncias por quê, né? Resposta correta, pessoal. Por quê? Porque estão no topo da sua cadeia alimentar, tá bom? Essa é a resposta correta. Quando ele tá falando aqui, ó, espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como mercúrio. Isso daqui também foi um exemplo que eu dei para vocês, tá, pessoal? Quando a gente estava falando sobre bioacumulação, tá? Quando a gente estava falando sobre magnificação trófica, beleza, pessoal? Então, eles acumulam muitos contaminantes, por quê? Porque eles estão no topo da cadeia alimentar, beleza, pessoal? 2 vamos lá para a questão 3, Enem 2021, tá? Ó, quem fez aí vai se lembrar, quem fez o último Enem vai se lembrar dessa questão, ó. Algumas espécies de bactérias do gênero Pseudomonas desenvolvem-se em ambientes contaminados com hidrocarbonetos, pois utilizam essa molécula como substratos para transformação em energia metabólica. Esses micro-organismos são capazes de transformar o octano em moléculas menos tóxicas, tornando o ambiente mais propício para o desenvolvimento de fauna e flora. Essas bactérias poderiam ser utilizadas para recuperar áreas contaminadas com... Resposta certa aqui, pessoal, letra A, tá? Petróleo, beleza, pessoal? Então ele tá falando sobre o pessoal aí que vive em locais, né, que tem bastante hidrocarbonetos. A palavra-chave tá aqui, tá? Hidrocarbonetos, tá bom, pessoal? Isso é o petróleo, tá bom? Então ele usa esse lugar aqui, pois utiliza essas moléculas como substratos para transformação em energia metabólica. Então eles vão utilizar esse substrato de hidrocarbonetos, tá bom? Então essas bactérias, elas poderiam ser utilizadas para recuperar áreas contaminadas com petróleo, beleza, pessoal? Por quê? Porque o petróleo, ele é rico aqui, é lotado, cheio de hidrocarbonetos. Beleza? Vamos lá, questão 4. Isso aqui é interessante, é legal também. As tintas anti-incrustantes impedem que qualquer forma de vida se incruste às superfícies submersas de embarcações no mar. Salve, João, Chames Luke, salve. Beleza, cara? Chegou. Essas tintas, a partir da década de 60, apresentavam em sua formulação o composto tributilestanho, TBT, né? O pessoal fica botando lá hashtag no Instagram, hashtag TBT, hashtag tributilestanho. Ele tá falando disso daqui. Uma das substâncias mais tóxicas produzidas pelo homem, que se acumula na cadeia alimentar, afetando principalmente os moluscos. No quadro estão apresentadas 5 cadeias alimentares contendo moluscos. Tem na terça pós. Bom, a gente está vendo aqui, né? Mas o tributilestanho não pode não, cara. É muito tóxico, é complicado para a cadeia alimentar. Mas no Instagram o TBT pode. Considere que a concentração de TBT no início da cadeia é a mesma, tá? Começa a mesma coisa e vai, etc, né? Aí ele vai perguntar aqui: espera-se encontrar maior concentração de TBT no molusco da cadeia? E aí, pessoal? Molusco da cadeia? Então, pessoal, tá. Eu esqueci, né? Eu vou ter que falar a resposta pra vocês. O gabarito é a letra E, tá, pessoal? Aqui, ó. Esse aqui vai ser o cara que vai acumular mais, tá bom, pessoal? Vai ter a acumulação. Por quê? Porque esse cara aqui é o maior da cadeia alimentar de todos que estão aqui, tá? O Lula tá aqui, tem o caracol aqui, tá ligado? Então, no topo da cadeia alimentar, então quer dizer que ele vai acumular mais. Então, o que a gente tá falando aqui? Essa questão do Enem 2021 também tá falando sobre bioacumulação também, tá, pessoal? Então, o gabarito da questão 4 é também.
Continuando aqui, Enem 2021 de novo. O uso de equipamentos elétricos custa dinheiro e libera carbono na atmosfera. Entretanto, diferentes usinas de energia apresentam custos econômicos e ambientais distintos. O gráfico mostra o custo em centavo de real e a quantidade de carbono liberado, dependendo da fonte utilizada para converter energia. Considera-se apenas o custo da energia produzida depois de instalada a infraestrutura necessária para a produção. Quanto custa, né? Aí ele está falando aqui o tipo de energia, tá? Ele está falando centavos, quanto custou, né, em centavos, e a emissão de gases, né? Está falando termoelétrica, solar, eólica, biomassa, nuclear e etc. Em relação aos custos associados às fontes energéticas apresentadas, a energia obtida a partir do vento é... Então, pessoal, olha só, a resposta correta dá 5, né? Isso, exatamente, dá 5 é essa daqui. A resposta correta é a letra B. É a segunda fonte mais cara e é livre de emissões de carbono. Segunda fonte mais cara, tá vendo? Ó, eólica aqui. Que ele tá falando do vento, né? A partir do vento. Quem é a partir do vento? É a eólica, tá? A eólica é a partir do vento. Tá bom, pessoal? Então, ela vai ser a segunda mais cara e livre de emissões de carbono, tá bom? Então, pessoal, só para falar aí, para quem chegou aí e tá precisando, tá querendo a lista de exercícios, exclamação Discord, entra no canal do Discord, tá? E vai ter lá um canal de texto falando materiais de apoio. Aí lá vai estar a lista de questões, tá bom, pessoal? E lá a gente tira dúvida, conversa um pouco, etc. Questão número 6. Leia o texto abaixo que apresenta características de um tipo de bioma brasileiro. Olha só, Colégio Naval 2014. Próprio de regiões tropicais, caracteriza-se como um ponto de ligação entre os ambientes de água doce, marinha e terrestre. Nesse bioma, ocorre uma intensa deposição de detritos orgânicos e inorgânicos que, misturados à água doce e à água salgada, formam um solo movediço e lamacento. O solo é pobre em oxigênio, apresenta alta salinidade e abriga plantas que se desenvolvem bem em terrenos salgados. Dentre os biomas brasileiros, qual apresenta todas as características descritas acima? Resposta certa aqui, pessoal, o manguezal, tá bom? Então é interessante vocês verem isso daqui, pessoal, que a gente falou sobre os biomas brasileiros, e tem muitas, mas não é só o Colégio Naval aqui não, tá, pessoal? Mas tem muitas bancas que vão falar que manguezal é um bioma, tá? Quando a gente foi apresentando lá a Amazônia, o Caatinga, o Cerrado, o Pampa, o Pantanal, a Mata Atlântica, mas só que vocês viram que eu falei que era um ecossistema associado à Mata Atlântica, o manguezal. Só que tem muitas questões, tem muitas bancas que vão falar que o manguezal é um bioma, tá? Em 2019 eu fiz um concurso público, acho que pra cá, pra Prefeitura do Rio. O André fez também. Não sei se o André vai se lembrar, mas tinha uma questão para professor, tá? Era da Prefeitura do Rio de Janeiro e tava falando praticamente a mesma coisa, e a pergunta era qual era o bioma, e o bioma, a resposta era o mangue, tá? Então tem muitas bancas que vão cobrar o mangue como um bioma separado assim, tá bom, pessoal? Aí não lembra não? Cara, você tá com a cabeça cheia do mestrado, você já é mestre já, cara, então tem outras coisas. Eu sou um simples mortal, tenho que ficar fazendo concursos públicos para conseguir emprego e comida. Mas vamos lá. Questão 7, Colégio Naval também. No dia 5 de novembro de 2015, ocorreu o rompimento de 2 barragens em um distrito de Mariana, causando a morte do Rio Doce. Desde o dia do rompimento da barragem, órgãos ambientais estaduais e federais monitoram a qualidade do Rio Doce. A tragédia é considerada como o maior desastre ambiental do país. A água e a lama contaminadas afetaram a dinâmica da cadeia alimentar e especialistas acreditam que serão... Salve, Luiz! Valeu, mano! Valeu, irmão! Muito obrigado, brother! Muito obrigado, brother! Muito obrigado mesmo, cara, por se inscrever, brother. De coração, valeu mesmo, irmão. Valeu mesmo, cara. Valeu, brother. Valeu, Luiz, valeu, brother. Então, pessoal, continuando aqui. Valeu mesmo, brother, valeu.
Continuando aqui, pessoal. A água e a lama contaminadas afetaram a dinâmica da cadeia alimentar. E especialistas acreditam que serão necessários décadas para a recuperação desse ambiente devastado. Valeu, cara. Obrigadão pelo sub, cara. Tô chorando aqui. Tô emocionado. Valeu, irmão. Com relação à cadeia alimentar, marque a resposta correta. Então, pessoal, nessa questãozinha aqui ele tá falando sobre... Valeu, cara, eu não mereço não, brother. Nessa questãozinha aqui do Colégio Naval, pessoal, ele tá falando sobre o desastre lá que aconteceu em Mariana e tal. Que, se eu não me engano, até hoje ninguém foi preso, por incrível que pareça. Se eu não me engano, até hoje ninguém foi preso. Eu nunca vi mais nenhuma notícia sobre isso. Isso é um grande absurdo, tá? Mas vamos que vamos. Então ele tá falando sobre esse desastre, ele vai falar, né? Que afetou a cadeia alimentar e tudo. Então a resposta certa aqui, pessoal, dessa questão é a letra A, tá bom? Os consumidores finais são considerados os predadores do topo das cadeias alimentares. Então ele começou a falar um bando de coisa pra gente nesse texto, tá? O Colégio Naval também é típico de fazer isso. Eles parecem que meio que aprendem com o Enem, te dá um texto nada a ver e te pergunta parada tipo, com relação à cadeia alimentar, marque a opção correta. Cara, ele não tá nem aí pra informação que ele te deu no texto, tá? Aí ele vai e fala, qual é a resposta correta? A única correta é essa aqui, pessoal. Os consumidores finais são considerados predadores do topo das cadeias alimentares. Sim, isso daqui é a resposta correta, tá? Então essa é a questão número 7. Vamos lá, Enem 2016, vamos ver. Em uma aula de biologia sobre formação vegetal brasileira, a professora destacou que, em uma região, a flora convive com condições ambientais curiosas. As características dessas plantas não estão relacionadas com a falta d'água, mas com as condições do solo, que é pobre em sais minerais, ácido e rico em alumínio. Além disso, essas plantas possuem adaptações ao fogo. Essas características correspondem ao bioma do Cerrado, pessoal. Gabarito letra D, tá? E foi isso daqui, ó, rico em alumínio, tá? Isso daqui foi o principal, é isso daqui que vai te tirar pobre, né, em sais minerais, que ele tá falando que o solo é pobre, mas só que ele é rico em alumínio. Eu poderia falar que é rico em ferro e alumínio aqui. Isso daqui é o Cerrado, tá bom, pessoal? Então, 8, letra D, beleza? Então vamos lá. Questão 9. Analise a cadeia alimentar abaixo. Planta, inseto, mico, gato, onça. A criatividade, né, do povo para fazer as questões são as melhores, né? Tipo, planta, inseto, mico, gato, onça. Fica assim, o inseto come a planta, o mico come o inseto, o gato come o mico e a onça come um gato, né? O pessoal é bem criativo para montar cadeias alimentares, né, mano? Que lugar é esse? Pelo menos não tá errado, mas, mano... Um gato que come o mico. Um gato que come o mico. E depois vem uma onça e come o gato, mano. Eu não sei onde esse cara tá morando, não. Onde é que tá acontecendo isso aqui, mas é brabo, brother. É brabo. Os caras são criativos demais. Esse gato vivo tá passando fome. Ela já veio aqui pra cidade já. Se fosse aqui no Rio, tem uns micos, né? Que ficam andando por aí de vez em quando, né? Mas, pô, ter uma onça aqui é tenso, bicho. Pode até ter um mico, um gato que matou o mico aí pra comer alguma coisa, mas, mano, ter uma onça que come o gato tá complicado, né? Aí, ó. Então, tem um mico aqui na cidade. Você até pode achar que um gato pode tentar matar o mico, né? Beleza, acho que vai ser meio difícil, mas vai que... Mas, mano, uma onça que mata o gato que mata o mico é muita aleatoriedade, tá ligado? A probabilidade é sensacional. Mas, enfim, aplausos pro cara que fez essa questão aqui, né? Que criatividade, o cara é brabo mesmo. Então, vamos lá. Considere que nessa representação de cadeia alimentar, a ponta da seta indica o organismo que se nutre, né? Quem é que tá comendo? Ou seja, a espécie para a qual a matéria e a energia são transferidas. Sobre as relações alimentares presentes nessa cadeia, é correto afirmar que os seres herbívoros, blá 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 blá. Então, pessoal, resposta da questão 9 é a letra E, tá bom?
Ó, autótrofos são capazes de produzir o seu próprio alimento e por isso são chamados de produtores. Nessa cadeia, os produtores são representados pelas plantas. Tá certíssimo aqui, tá? As plantas são os produtores. Aqui eles estão dando informações erradas. Tá? E como são 50 questões, eu não vou explicar cada uma das questões porque eu não quero cansá-los aí do outro lado, tá bom? Vamos que vamos. Opa, VUNESP aí, ó. VUNESP é legal também, essa questão é muito legal. Ó, a figura seguinte representa duas espécies que possuem o mesmo nicho ecológico na situação 1. Mesmo nicho ecológico na situação 1. Encontra-se no mesmo habitat e na situação 2 em habitats diferentes, tá bom? Ó, mesmo habitat, habitats diferentes. Aí tem a espécie A, né? E a espécie B aqui. Sua análise permite afirmar que existem entre as espécies A e B uma relação de... Então, pessoal, já está aqui a resposta. Gabarito, letra B, tá bom? Questão da VUNESP, questão 10 da VUNESP, letra B. Por quê? Ó, comensalismo, sendo a espécie B comensal e a espécie A indiferente. Para quem não lembra, pessoal, nas nossas aulas a gente falou o que é comensalismo, tá bom? Então, o que é o comensalismo? É uma relação mais zero. Tá? É quando uma espécie ali dessa relação está se beneficiando e a outra está indiferente, tá bom? Então, a gente pode ver isso a partir do gráfico, ó. Na situação 1, eles estão no mesmo ambiente, a espécie A e a espécie B. E isso aqui é o número de indivíduos, que está crescendo os dois, está normal, tá? Mas olha só o que acontece quando a gente separa essas espécies, né? Elas agora estão em ambientes diferentes. O que acontece com os indivíduos da B? Olha só como é que eles não crescem como na situação 1. Eles diminuem, na verdade, até. E a espécie A está normal, não aconteceu nada, ou seja, ela está zero. Então o que a gente consegue observar olhando o gráfico, pessoal? É isso daqui, ó. Quando a espécie B está junto com a A, ele se beneficia de alguma forma. Então ele consegue se beneficiar e o número de indivíduos dele cresce, tá bom? Quando eles estão em habitats diferentes, ele não vai ter essa relação, né, ecológica com a espécie A, então ele não vai se beneficiar. Então a espécie B, na verdade, está até caindo em habitat diferente aqui, nessa situação 2, tá bom, pessoal? Então, letra B, comensalismo, sendo a B comensal, tá bom? E a espécie A indiferente, tá vendo? Não mudou nada na espécie A, tá praticamente a mesma coisa aqui, beleza? Continuando, questão 11. A relação interespecífica desarmônica em que animais carnívoros matam e devoram outros animais é denominado de... né? Isso aqui, né? Acho que tá tranquilo, né? Acho que ninguém marcaria errado. Bem tranquila essa questão. É. Mas só para falar, letra D, predatismo, tá? Ó. Então, ó, predador, tá? Come a presa. Beleza, pessoal? Para quem aí tá chegando agora. Predador, tá? Mata a presa. Então a gente tá falando da relação de predatismo. Beleza? Ou predação também, né? Acho que o pessoal tem alguns que falam predação também. Questão 12, pessoal. Vamos lá. Questão 12. As interações entre os seres vivos nas comunidades ecológicas são fundamentais para o funcionamento dos ecossistemas. Podemos representar as interações por meio do símbolo mais, quando uma espécie se beneficia da interação, e menos, quando a espécie é prejudicada, e zero, quando a interação é neutra. Assinale a opção que contém apenas interações com pelo menos um sinal positivo, tá? O gabarito aqui, pessoal, ó, letra A. Ah, por que letra A? Ó, competição, 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 competição. Competição é uma relação menos, tá, pessoal? Então, todas as questões que estão aqui, ó, tem competição, 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 competição. Tá errado, tá? Então, como ele quer pelo menos um sinal positivo, a única que não tem competição, e realmente, pelo menos cada um aqui tem um sinal positivo, ó, predação mais menos, mutualismo mais, comensalismo mais zero, tá? É o sinal. Então, gabarito da 12, letra A. VUNESP novamente. Vamos lá. As associações entre fungos e raízes de certas plantas chamadas micorrizas são exemplos de relações ecológicas do tipo...
tá, pessoal? Interespecífica harmônica. Interespecífica, que é entre espécies, e harmônica, porque ninguém está sendo prejudicado nessa relação. Os dois estão sendo beneficiados ali, tá bom? Então ela é harmônica porque ninguém está sendo prejudicado. Se tivesse mais menos, seria desarmônica, porque tem um dos seres vivos ali nessa relação estão sendo prejudicados, tá bom? Mas como tá de boa aqui, ninguém está sendo prejudicado, então é isso aqui mesmo, tá? C. Então, ó, 13C. 14, pessoal. Com base nas informações do texto, assinale a opção que apresenta a relação ecológica existente entre os corais e as algas. Pessoal, com base nas informações do texto. Eu esqueci de botar o texto, só copiei a pergunta e botei aqui, pessoal. Mas o gabarito dessa daqui é a B, tá? Mutualismo. Tá bom, pessoal? No texto... deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. No texto aqui, ó, eu até botei, ó. Esse aqui é o texto. E olha só o que ele fala. Mas essa parte aqui que é importante, ó. As cores dos corais não são suas próprias cores. O que os tornam tão bonitos é a simbiose com o tipo de alga dos gêneros Cymbidium, que são as zooxantelas. Desculpa aí, André, pelo pronunciamento aí. Os corais têm cavidades em seu exoesqueleto de carbono de cálcio, que é todo branco. Então, ele está falando sobre essa associação aqui, simbionte, entre os corais e as algas, que estão dando uma cor diferente para eles, tá? Então, isso daí é mutualismo. Tá bom, pessoal? Desculpa aí que na hora de fazer eu esqueci de botar o texto para vocês. Mas vamos que vamos. 14, letra B. 15. Tá? 15. O Protocolo de Montreal é um tratado internacional que diz respeito à defesa do meio ambiente. Uma de suas recomendações é a redução da utilização de substâncias propelentes como CF6, carbonetos, em aerossóis e aparelhos de refrigeração. Essa recomendação visa, preservar a camada de ozônio. Nas nossas aulas também, quando a gente estava falando sobre impactos ambientais, né? A gente falou sobre CF6, a gente falou sobre os clorofluorcarbonetos, tá bom, pessoal? E a gente viu que quando eles interagem com o ozônio na atmosfera, esses carinhas aqui, eles meio que liberam o oxigênio, tá? Então eles meio que destroem o O3 e vai liberando O2. Então eles estão ajudando a destruir a camada de ozônio. Isso já faz bastante tempo que tem esse protocolo aqui, tanto que muitos aerossóis ainda tem, na embalagem deles vem falando assim, livre de CF6, né? Ou não contém CF6. Tem alguns aerossóis que eles vão deixar isso bem claro na embalagem deles, né? E aparelhos de refrigeração, pessoal, é mais de... são ar-condicionados, tá? Os ar-condicionados no passado eles soltavam muito CF6, tá bom? Então isso prejudicava bastante. Tá bom? Então vamos lá, questão 16. Galha do cerrado, blá blá blá, é uma espécie de ave que tem um característico topete frontal alongado. Plumagem azul escura, parte posterior do pescoço e gargantas preto, barriga e ponta de caudas brancas, alcança até 35 cm de comprimento. A espécie é onívora e sua ampla dieta inclui frutos, insetos, sementes, pequenos répteis e ovos de outras espécies de aves. Blá 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 blá. Além das características morfológicas do animal, a descrição da galha do cerrado diz respeito ao seu nicho ecológico, tá bom, pessoal? Então eu tô falando aqui o que ela come, né? Assim, como ele falou assim, além das características morfológicas, o que eu tô falando? Eu tô falando da função dela ali, ela é onívoro, ela come isso, o jeito dela é esse, né? O hábito dela é fazer isso, é comer isso, fazer aquilo, etc e tal. Então isso tudo a gente tá falando do nicho ecológico da galha do cerrado, tá bom, pessoal? Enem 2021, gabarito letra D. Mais um Enem aí, ó. Metais são contaminantes encontrados em efluentes oriundos de diversas atividades antrópicas, dentre esses o mercúrio, Hg.
é aquele que apresenta maior toxicidade e o único metal que reconhecidamente causou óbitos em humanos em razão de contaminação pela via ambiental, particularmente pela ingestão de organismos aquáticos contaminados. Considere que, em um ecossistema aquático cujas águas foram contaminadas por mercúrio, esse metal será incorporado pelos organismos integrantes de toda a cadeia alimentar nos diferentes níveis tróficos. Blá 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 blá. Na situação apresentada, as concentrações relativas de mercúrio encontradas nos organismos serão, essa questão aqui 17 do Enem, a resposta, pessoal, aqui ó, letra E. Mais baixas nos níveis tróficos de menor ordem do que nos níveis tróficos mais altos, tá bom? Mais uma vez, mais uma questão falando sobre bioacumulação, mais uma questão falando sobre magnificação trófica, onde os predadores de topo, os níveis maiores, vão ter acumulado mais dessas substâncias tóxicas, desses poluentes, tá bom, pessoal? Então, se o predador de topo, os níveis mais altos, vão ter as maiores concentrações, logo, os mais baixos vão ter as menores concentrações comparado aos mais altos, tá bom, pessoal? Essa questão 17, questão 18. Em um ecossistema é observada a seguinte teia alimentar. Tá vendo aqui? Ave, peixe, inseto, alga, fungos e bactérias. Tá? Tudo de boa, tranquilo. Vamos lá. O menor nível trófico ocupado pelas aves é aquele do qual elas participam como consumidores de... Você tá falando, o que ele é? Consumidor primário, secundário, terceiro, lá. Gabarito, letra B, tá? Segunda ordem, ó. Algas produtores, tá? Produtor, consumidor primário, aves, consumidor secundário. Então, de segunda ordem, beleza? Questão 19. Nossa, a gente tá indo bem rápido, eu acho. Acho que a gente tá indo bem rápido. Então vamos lá. A fragmentação dos habitats é caracterizada pela formação de ilhas na paisagem original, circundadas por áreas transformadas. Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Imagine que uma população de onças foi isolada em uma mata pequena. Elas se extinguiram mesmo sem terem sido abatidas. Diversos componentes da ilha de habitat, como o tamanho, a heterogeneidade, o seu retorno, a sua conectividade e o efeito de borda são determinantes para a persistência ou não das espécies original. Salves, salves. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto compreende a... Pessoal, mais uma vez. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto compreende a... Eu tô fazendo. Tá lá no Discord, cara. Exclamação Discord, materiais de apoio, tá tudo lá. Os bagulho. Então, pessoal, cara, tem que meter a marca d'água, senão o pessoal começa a compartilhar aí, tem que ver que foi aqui no Biologia Live. Então, pessoal, ó, gabarito, construção de corredores ecológicos, tá? Né, verdade. Poderia. Deixa pra próxima vez, então. Então, pessoal, gabarito é letra C, tá? Então a gente... ele tá falando aqui, né, que fragmentamos os habitats dessas onças, tá bom? Poderia sim, cara, tô ligado, eu entendi o que você falou, mas... agora já era, né? Mas eu vou... Como é que é o nome? Na próxima vez, no próximo speedrun de questões eu faço isso. Valeu pela ideia, cara. Fica bem melhor pra ver mesmo, né? Realmente. Próxima vez eu faço isso, valeu. Aí, pessoal, ele tá falando sobre a fragmentação dos habitats, tá bom? Então vai ficar pequenos fragmentos, tá? E a gente viu isso também na nossa aula, quando a gente tava falando sobre impactos ambientais, tá bom, pessoal? E uma das formas da gente impedir, né, que essas espécies sejam extintas e tal, etc., é a gente fazer a construção de corredores ecológicos. Professor, oi, pode falar.
Pode escrever, na verdade. Se eu souber, eu respondo. Tá bom, pessoal? Então, gabarito da questão 19, letra C, tá bom? Peidar cheiro de gás cozinha é normal. Cara, eu não sei se você sabe, mas o gás de cozinha ele só tem cheiro porque a gente coloca outra substância nele, né? Então você comeu alguma outra coisa nesse gás de cozinha, além de comer aí. Você comeu alguma outra coisa, porque o gás de cozinha ele só tem cheiro porque a gente botou alguma coisa ali, né? Então tem que tomar cuidado, cara. Rever aí tua alimentação, a tua dieta, o que você tem comido no dia a dia pra ver se melhora. O normal é ter aquele cheirinho de feijão, né? Mas vamos lá, ó. Questão 20. 2019, ó. Enem 2000. Estranhão. Questão 20, 2019, Enem. Algumas espécies, tá bom? Feijão não, cara? Mas pô, é feijão. Mas também tem um pessoal aí que é tipo um hambúrguer podre, né, brother? Nossa, tinha um primo. A Keila, não sei se a Keila ainda tá. Deve estar aí no chat. Minha irmã. Meu amigo, a gente tinha um primo quando a gente ia viajar, a gente ia pra algum lugar, tudo fechado, brother. Ele ia lá e soltava. Meu amigo. Era um cheiro de hambúrguer do McDonald's podre, brother. Tipo assim, tu ficava querendo vomitar, brother. Tipo, ó, nojentaço. É, cara, horrível. Tem uns aí que é tenso. Mas vamos lá, questão 20. Algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam vespas fêmeas. Isso é muito maneiro. Quando a gente aprendeu isso na faculdade, a gente... Caraca, mano, a orquídea faz isso. É muito maneiro. De forma que vespas machos são atraídas na tentativa de acasalamento. É crime ambiental mesmo. Peidar nesse cheiro é crime ambiental mesmo. Mimetizar, cara, é imitar, tá? Determinada coisa tá mimetizando, sei lá, outra coisa. Coral falsa tá mimetizando a coral verdadeira. Tá meio que imitando, tá? Trocando em miúdos. Acaba com a camada de ozônio em 2 minutos. Em 2 segundos, isso mesmo. Show. Então, olha só. Então, ele tá falando aqui, cara, que as orquídeas apresentam flores que imitam vespas fêmeas, tá? Então, tá imitando essas vespas fêmeas. Ao chegarem às flores, os machos frequentemente entram em contato com o pólen da flor, sem prejuízo de suas atividades. Contudo, como não conseguem se acasalar, esses machos procuram novas fêmeas, podendo encontrar novas flores e polinizá-las. Então, pessoal, só uma coisa aqui, como tá falando aqui com o Asmov, né? Tem uma série de orquídeas aí que eles vão imitar as fêmeas de determinadas vespas. Tem orquídea pra tudo, né? Tem lindas, tem orquídeas maravilhosas, né? Tem orquídeas que meio que fazem uma ponte, cara. Como é que é? Meio que fosse como é que é a palavra? Uma pista de pouso pros besouros pousar, que os besouros é tudo gigante, aí eles vão lá e pousam e entra lá na flor, vai pegar o néctar, se suja com pólen, vai pra outra e vai fazendo tudo, né? Cara, nossa, mano, mostrar foto aqui vai ser meio complicado aqui. Pra montar aqui uma parada, pera aí. Deixa eu tentar fazer aqui. Pera aí, vou botar aqui, Nossa, vai ser meio difícil. Achar aqui orquídea mimetizando besouro. Vespa, né? Aqui é a vespinha. Tá. É mais ou menos assim, tá, pessoal? Vou botar aqui pra vocês verem. Essa é alguma coisa. É mais ou menos isso mesmo. Ô André. O André que tá aí, ele é o cara da entomologia. Ele tá se formando, ele tá terminando o mestrado dele. Ô André, escreve aí no chat por que as abelhas fazem mel e por que é o vômito delas, cara. Você que manja dos Paranauê. Pera aí.
O André, cara, ele vai ser mestre nisso, tá? Então ele vai saber te responder muito melhor do que eu. É. Caraca, mano, como é difícil ajeitar isso daqui. Captura de janela, né? Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Tá não, ó, o André tá aí, ó. Opa, aqui mesmo, ó. Estão vendo já, né? Então, pessoal, ó. Tô mostrando aí pra vocês, ó. Essa aqui é a Vespinha, ela achando que é o macho, tá ligado? Ela achando que é o... Achando que é a fêmea, o macho vai lá e vai tentar fazer algumas coisas, né? Ele olha, eita, olha só, uma vespa fêmea, pá. Se eu não me engano, tem algumas... É brabo. Tem algumas orquídeas também que vão soltar até alguns feromônios parecidos com a da fêmea, tá? Que vai atrair ainda mais. Então, pessoal, tem vários aqui, tá? Opa. É bem legal, tá? É muito linda, tipo, orquídea é maravilhosa, brother. Quem trabalha com orquídea, o cara é brabo demais. É muito legal, tá, pessoal? Então, tá aí as orquídeas pra vocês darem uma olhadinha aí, né? Então, aí ele tá falando disso, tá? Isso é muito maneiro, cara. É muito legal. Eu falo, brother, se biologia desse dinheiro, eu ia falar pra vocês fazerem biologia, cara. Mas, felizmente, cara, é meio complicado, né? Isso aí a gente vai falar, cara. A gente vai falar sobre isso daí quando a gente falar sobre as teorias evolutivas e tal, a gente vai falar acaso e tal, sei lá o que. Vamos falar sobre design, etc e tal. Tudo que vai cair na sua prova de vestibular, né? Então, pessoal, essa questão aqui que tá falando sobre macho fêmea, acho que ele tá escrevendo ainda, cara. Ô, André, escreve aí do Mel. O Asmov aí tá impaciente, cara, querendo. quer na mesa dele em 5 minutos. Então, pessoal, gabarito do Enem. Gabarito da questão 20, Enem 2019. Comensalismo, tá bom, pessoal? Por que comensalismo? Relação mais zero, como a gente já viu, como a gente já falou aqui, como a gente viu nas aulas passadas e a gente até já citou, já falou aqui, né? Então, o que acontece? Por que é mais zero? Porque a planta, a flor, né, a orquídea, melhor dizendo, ela está se beneficiando, tá? Enquanto as vespas macho lá, que são atraídas, elas estão nem se beneficiando, nem se prejudicando. Então é uma relação mais zero. Ah, mas por que as orquídeas estão se beneficiando? Porque com isso elas atraem o macho e fazem com que ele se sujem todo de pólen dali, tá ligado? Então o que ele vai fazer? Aí, conforme ele for procurando uma outra planta, ele vai acabar levando esse pólen para essa outra planta. Então, a orquídea tá se beneficiando dessa relação porque ela tá conseguindo se reproduzir com isso tudo. Enquanto a vespa macho vai lá, né? Achando que vai se reproduzir, mas na verdade ela tá ajudando na reprodução de outra da planta em vez dela mesma, tá bom, pessoal? Então, gabarito letra A, comensalismo. Enem 2019 ainda. Tá? Otariedade. A vespa vai na fome, né, cara? E tal. Infelizmente já era. Pois é, cara. Pois é. Mas não vou... Ah, eu botei, né? Acha que o homem não é tão burro? Será? A questão é, será que o homem não é tão burro assim? Aí, tá te perguntando aí, ô Luiz. Nem Covid pegou, fala tu, Luiz. Caraca, mano. Mas vamos lá, ó. Enquanto vocês estão discutindo aí quem pegou quem, eu vou lendo aqui a questão. Pegou, cara? Caô. É mesmo, cara? Nossa, que droga. Mas que bom que você tá bem, brother. Vou lendo aqui enquanto vocês estão conversando aí. Observe o esquema que ilustra duas situações no ambiente marinho.
Ó, menor fluxo de nutrientes, lado A, blá blá blá, tem o O2, tem os peixinhos. E o lado B, maior fluxo de nutrientes, é o lado B. Pá, o que acontece? O2 tá acabando, beleza, pessoal? Nessa imagenzinha aqui. Qual é o processo responsável pela diminuição da concentração de oxigênio no lado B? Pessoal, nós vimos isso daqui também, tá bom, pessoal? Gabarito, letra B, eutrofização da água, ó, aumento de nutrientes, proliferação de... Caraca, o André, filho, cê é louco. Aí, ó, vou ler aqui pra todo mundo que não tá aí no chat, que ele tá explicando sobre o mel, o André, o entomólogo, o brabo. Então, resumindo, depois que elas bebem o néctar, ela produz algumas substâncias que vão transformar o néctar em mel mesmo. Aí depois elas meio que começam a bater a asa delas para a água do mel evaporar e ele ficar mais grosso. Aí depois disso elas vomitam o mel nos favos e a gente vai lá e come. É isso, pô. É brabo, né? Peguei trabalhando. Nossa, mano. Caraca. Vomito porque elas armazenam pra comer depois. Ah, tá. Elas comem, vomitam, comem depois o vômito. Pelo menos o mel é bom. Aí a gente vai e rouba delas, exatamente. Esse filme é muito louco. Então, pessoal, como eu tá falando aqui da questão 21. Pois é, cara. É eutrofização da água, tá bom, pessoal? Por quê? Ele tá falando que tem mais nutrientes, tem proliferação de micro-organismos. E esses micro-organismos, pessoal, eles vão consumir todo o oxigênio da água, tá bom? Então isso daqui é a eutrofização, como a gente falou, beleza? Nossa, acho que eu botei água muito gelada no copo. Ah, acho que vai dar ruim. Acho que eu vou perder a voz. Enfim, né? Vamos lá. Do Fuvas? Caraca, mano. Nossa. Mano, esqueci. Fala a verdade, cara. Esqueci, brother. Foi mal. Nossa, esqueci, cara. Eu não sei nem se tem uma aqui que foi aleatório que eu botei, cara. Mas foi mal, brother. Eu esqueci, cara. Desculpa aí. F. Pô, cara, desculpa, brother. Sério mesmo, mano. Nossa, esqueci, brother. Ah, irmão, eu sabia que eu tava fazendo essas questões. Eu fiz 50 questões, cara, e esqueci. Foi mal mesmo, brother. Foi mal mesmo. Eu prometo que na próxima eu vou... De 50 eu vou fazer 20 só de FUVEST. Pra você, beleza, cara? Desculpa aí, brother. Vamos lá. Enem 2019. É forte. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Beleza? Aí ele pergunta, essa ladroagem, né, está associada à relação de... Tá aqui, pessoal, competição, tá? Gabarito da questão 22 é dado, competição, tá? Porque estão competindo por um recurso, que é as sementes ali. Então, um enterra, o outro tá ali atrás, tá ligado? Sinfilia é o mesmo... Sinfilia é a... Como é que é a palavra? É sinônimo, né? É a outra palavra pra gente falar sobre escravatismo. Salve, Luan! Valeu, brother. Obrigado pelo Prime, brother. De coração. Valeu, irmão. Muito obrigado mesmo, cara. Salve. E aí, bro? Mano. Já estamos no hype train. Ou não. Valeu, cara. Muito obrigado, brother. Muito obrigado mesmo, tá bom? Valeu, cara. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado.
Valeu, cara. Não me faça chorar de novo, não, porque eu já chorei hoje já. Eu já chorei já. Isso, escravismo. Obrigado, cara. Era essa palavra que tava faltando, não tava conseguindo. Então é a mesma, é sinônimo, tá bom? Então é quando uma espécie meio que faz da outra ser. Então, eu tô explicando. É quando uma espécie faz a outra ser escrava dela, tá bom? Escrava entre aspas, tá bom? É, tá na nossa aula aí, tá? Nas nossas aulas de passadas, eu não sei se a Twitch ainda tem armazenado as nossas aulas passadas. Um exemplo que eu dei lá é quando tem a associação, né, que é a protocooperação, né, entre formigas e pulgões, tá? Aí vai ter a protocooperação, vai estar todo mundo de boa ali, né? Por que a protocooperação e não é mutualismo? Porque não é uma relação obrigatória, tá? Elas podem ficar livres, independentes também, uma da outra, nessa relação de harmônica, tá? Então vai estar a formiga e o pulgão ali. Só que tem alguns momentos, aí essa é a protocooperação, é quando tá cheio de pulgão numa árvore, numa planta, e as formigas vão lá e começam e protegem os pulgões nessa planta, impedindo que algum outro predador chegue ali. Por que eles protegem o pulgão? Porque o pulgão, ele tá sugando a seiva da planta. E, vamos dizer assim, tudo que é em excesso, ele meio que joga fora, defeca, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Eu não sei nem se é isso. Se o André estiver escutando, cara, o inseto defeca? A gente pode falar que o pulgão defeca mesmo? Mas é mais ou menos isso, entre aspas, né? Pra gente entender. Se tiver algum nome científico aí, por que o pulgão faz, o André fala aí pra gente. É cocô mesmo, beleza. É isso aí mesmo, né? Então, do vídeo que a gente viu da galinha da Cocoricó, né? Isso, só que é muito líquido. Então, aí ele solta a seiva praticamente toda. O que é a seiva? Açúcar puro, tá ligado? Então, essa é a protocooperação, tá? Eu vou chegar lá. Então, as formigas vão cuidar do pulgão para que ele não seja morto, enquanto o pulgão, que ele vai cagando, né? E a seiva, que é puro açúcar, e eles vão consumindo a seiva. Tem momentos que pode acontecer? Essa formiga, em vez de ela achar um pulgão numa planta, ela acha um pulgão assim aleatório e leva ele para dentro do formigueiro. E para dentro do formigueiro eles colocam ela perto lá de uma raiz, de uma planta, alguma coisa assim, tá bom? Que tenha por ali dentro do formigueiro. E ela se torna escrava. Aquele pulgão nunca mais vai sair dali. E o que acontece nessa escravidão? Função desse escravo do pulgão: comer e fazer cocô de açúcar, tá ligado? É isso. Então isso que é a sinfilia, beleza? A formiga e o pulgão seria a quadrilha. Cara, mais ou menos, mais ou menos. Exatamente. O pulgão rouba e a formiga da cobertura. Tá ligado? Eu já vi esse filme já. É isso aí, Lu. É porque ela tá sugando a seiva, o pulgão, tá ligado? É isso aí. Mas só que no João e Maria seria se a bruxa tivesse dando comida pro João e Maria pra eles fazerem cocô e a bruxa comer o cocô deles, tá? É isso. Seria isso, o João e Maria. Ele come cocô de açúcar. Isso. Isso. Exatamente. É como o André falou, só que é bem líquido, né? O bicho sai tomando seiva direto e o cocô dele vai ser líquido, tá bom, pessoal? Então isso é a sinfilia, tá bom? Como a Asmoff pediu aí. Tá almoçando. Pô, mas é açúcar, pô. O cocô é açúcar. Não tem nem problema. Você pode até comer um docinho depois. Tá de boa. Ai, ai. Questão 23, pessoal. Vamos lá. As larvas do inseto do bicho farinha, Tenebro molitor, ou molitor, conseguem se alimentar de isopor descartado, transformando em dióxido de carbono e outros componentes. Dessa forma, essas larvas contribuem para a redução dos impactos negativos causados pelo acúmulo de isopor do ambiente. Blá, blá, blá. A redução dos impactos causados pelo acúmulo de isopor é resultante de qual processo desempenhado pelas larvas do bicho da farinha? Pessoal, gabarito, letra C, tá? Biodegradação, tá bom? Então essa larvinha, né?
a larva, né, de tenébrio, ela vai se alimentar de isopor, então ela vai estar degradando esse isopor, que causa vários impactos negativos no meio ambiente, tá bom? Então, se a gente pega esse carinha aqui, né? Qual é o papel desempenhado dele? Ele ajuda ele faz biodegradação, tá? Então é quando tem a degradação de alguma substância feita por algum animal, tá bom? Então é a biodegradação. Questão 23, letra C. É igual mel. Caraca, pior que é mesmo, né? É igual mel. Só que sai pelo outro buraco. Exatamente isso, é igual mel. Só que em vez de sair pela frente no vômito, sai por trás, né? Por outros caminhos. Ai, ai. Questão 24, Enem 2019. O monóxido de carbono é um gás extremamente tóxico. Ele interfere no processo respiratório dos vertebrados, pois se o gás carbono estiver presente no ar, haverá no sangue uma competição entre gás carbônico e oxigênio. Infelizmente, grande parte da população convive diariamente com a presença desse gás, uma vez que ele é produzido em grandes quantidades. Aí ele pergunta, né, aonde? Essa questão 24 aqui, né? Então, pessoal, o gás carbônico, onde a gente tem maiores quantidades dele, é a letra D, a resposta correta, tá? No processo de combustão incompleto de combustíveis fósseis, tá bom? Então a gente vai lá e libera gás carbônico, tá bom, pessoal? Bem tranquila, tá? Questão VUNESP, ó, 2019. Não é FUVEST, mas é VUNESP, é quase, né, ô Asmov? Mais uma vez, desculpa aí, esqueci de trazer a da FUVEST. Então, ó, pirâmides ecológicas são diagramas. Ó, a gente viu pirâmides ecológicas. Quem tava aí na aula, pessoal, nas aulas passadas, a gente estudou sobre isso. Falei com vocês. São diagramas que representam cada nível trófico. Ah, aí sim, hein? Ao longo de uma cadeia alimentar, podendo ser pirâmides que se referem ao número de organismos, a sua massa e a sua quantidade de energia. Aí ele dá isso daqui pra gente. É pirâmide A, B e C, tá? Então vamos lá. Neste sentido, considerando as pirâmides A, B e C, correto afirmar que, ó, mais uma vez as pirâmides aí, questão 25, tá, pessoal? Gabarito da questão 25, pessoal, essa aqui, ó. 25, letra B, tá? A pirâmide C representa uma pirâmide de energia que ilustra de forma satisfatória a perda de energia que ocorre a cada nível trófico, nunca se apresentando invertida. Isso daqui está completamente certa, tá, pessoal? Então, vocês tenham em mente isso. Sempre que for falar pirâmide de energia, ela vai sempre ser uma pirâmide normal. Tá? Ela nunca vai aparecer assim nem assim. Por quê? A gente viu isso também, pessoal. Isso, exatamente, Luan. Pô, nem precisei explicar. Vai diminuindo. A energia nos produtores vai ser maior do que nos consumidores primários, que depois que vai ser maior dos secundários, que vai ser maior do que os terciários. Por quê? Porque vai sempre perdendo. A gente sempre vai perdendo essa energia. Respirando, andando, caminhando e etc e tal, tá? A gente vai perdendo essa energia. Então, os níveis seguintes vão sempre tendo menos energia. Então, a pirâmide de energia sempre vai ser uma pirâmide normal. E a letra B vai falar exatamente sobre isso, tá bom? Continuando aqui, questão 26. O termo atenuação natural é usado para descrever remediação passiva do solo e envolve a ocorrência de diversos processos de origem natural. Alguns desses processos destroem fisicamente os contaminantes, outros transferem os contaminantes de um local para o outro ou os retêm. Considere 5 propostas em estudo para descontaminar um solo, todas caracterizadas como atenuação natural. A proposta de diluição, blá blá blá. Tá aqui o quadrinho, tá? Que eles falam na questão. Qual dessas propostas apresenta a vantagem de destruir os contaminantes de interesse, tá, pessoal? Então, tá falando sobre atenuação natural, que ele tá querendo, tá? Mas a atenuação natural, pessoal, como a gente já tinha falado antes, é a biodegradação, tá? É quando
Opa, é o 5, né? Isso, 5. Letra E, 5, tá, pessoal? Então, biodegradação é uma atenuação natural, é o próprio ser vivo que está ali degradando determinadas substâncias. Então, isso daí a gabarita é a letra E, tá bom? Então, vamos lá. Enem 2019, tá? Vamos lá. O nitrogênio é essencial para os seres vivos e pode ser adquirido pelas plantas através da absorção pelas raízes e pelos animais através da alimentação. Sua utilização na agricultura de forma inadequada tem aumentado sua concentração no ambiente, e o excesso, que é transportado para os cursos d'água, tem causado eutrofização. Contudo, tal dano ambiental pode ser minimizado pela adoção de práticas sustentáveis que aprisionam esse elemento no solo, impedindo seu escoamento para rios e lagos. O método sustentável visando a incorporação desse elemento na produção, prevenindo tal dano ambiental, é a fixação biológica das raízes por bactérias. Tá bom? Gabarito letra E. Então a gente viu quando a gente estava falando sobre os ciclos biogeoquímicos, tá? Quando a gente viu a nossa aula sobre os ciclos biogeoquímicos, nós vimos sobre como as bactérias ajudam na fixação do carbono. Quando ele está falando que no texto, né, um excesso, né, do uso de nitrogênio, né, que ele está falando aqui, né, e que esse excesso acaba indo para os rios e lagos e causando eutrofização. Então, a forma que a gente pode ver isso é o quê? É com a fixação biológica nas raízes por bactérias. Então, é uma das formas da gente, o método mais sustentável de incorporação, em vez da gente injetar artificialmente. Então, o método sustentável é a gente deixar que as próprias bactérias vá lá e façam a fixação desse nitrogênio, tá bom? Colégio Naval, ó, mais uma do clorofluorcarbonetos, ó. A substância conhecida como clorofluorcarbono, CFC, é uma substância utilizada em sprays e circuitos de refrigeração, de geladeira e de ar-condicionado. Essa substância, quando liberada no ambiente, ataca a atmosfera drasticamente. O problema mais grave está ocorrendo sobre a Antártica, no Polo Sul. Nesse local, no início da primavera, uma camada da atmosfera praticamente some. Segundo alguns cientistas, esse desequilíbrio irá causar no futuro um aumento das radiações ultravioletas que atingem a superfície da Terra e, dessa forma, um aumento na incidência de câncer de pele. Assinale a opção que nomeia o problema ambiental descrito acima. Eita, era essa, né? Bom, pessoal, já tá aqui. Eu esqueci de tirar algumas respostas para vocês, né? De algumas questões eu esqueci de apagar aqui, mas tá de boa. Foi mal aí. Pessoal, como ele tá falando dos clorofluorcarbono, CFC, como eu já falei com vocês, qual é o problema dele? Ele vai se ligar com o ozônio lá em cima, na camada de ozônio, vai se ligar com o ozônio e ele meio que vai quebrar essa ligação do ozônio e vai acabar liberando oxigênio. Então o que ele vai fazer? Ele vai destruir a camada de ozônio. O que vai acontecer? Ele vai praticamente abrir um buraco na camada de ozônio, tá bom? A resposta é a letra C. Maré vermelha. Nossa senhora, olha o tamanho disso. Vamos lá. A última grande maré vermelha que ocorreu no Brasil foi na Baía de Todos os Santos, na Bahia, em 2007, resultando no maior desastre ambiental já registrado na região. Foram mortos cerca de 50 toneladas de mariscos e peixes, afetando diretamente as atividades econômicas da população dessa região. Análises da água contaminada por 3 laboratórios constatou a proliferação de algas marinhas tóxicas, que foram responsáveis pelo acidente ambiental que dizimou os peixes e os mariscos por asfixia. Os cientistas acreditam que tal evento tenha ocorrido por conta da poluição da Baía de Todos os Santos. A maré vermelha é o fenômeno em que algas liberam na água altas taxas de fortes toxinas que podem provocar a morte de peixes, moluscos e outros animais marinhos, acumulando-se no corpo desses animais que compõem as cadeias alimentares. As toxinas podem chegar ao ser humano em altas concentrações, causando intoxicações, às vezes mortais. Dentre as interações interespecíficas conhecidas, assinale aquela que representa o fenômeno das
marés vermelhas. Então, pessoal, nessa questão aqui, na questão 29, ele está falando sobre o que é a maré vermelha, né, pra gente, tá? E ele está perguntando pra gente, ele falou tudo que causa a maré vermelha, quais são as consequências da maré vermelha, tá? E depois ele pergunta, tá, que relação é essa? Que relação interespecífica é essa, né? Então ele vai falar aqui pra gente. A resposta é amensalismo. Lembrando, pessoal, o comensalismo, tá? O comensalismo é uma relação mais zero. Beleza, pessoal? É mais zero. Então, uma se beneficia enquanto a outra está neutra. No amensalismo, na verdade, a relação é menos zero. Então, ó, por que menos? Opa, bati aqui no microfone, foi mal, se estourei os ouvidos de você. Mas por que menos? Olha só, provoca morte de peixes, moluscos e outros animais marinhos. Então é menos. Por quê? Porque esses caras estão sendo prejudicados, eles estão morrendo. Então é óbvio, eles estão sendo prejudicados, né? E por que é zero? Porque não está acontecendo nada com as algas, né? Com os dinoflagelados aqui, tá, pessoal? Eles estão simplesmente se proliferando, estão crescendo, estão fazendo tudo que tem que fazer, e ter o peixe, molusco ou qualquer outro animal marinho ali é indiferente para eles, tá bom? Então, resposta da questão 29B. Questão 30. O alemão Fritz Haber recebeu o Prêmio Nobel de Química de 1918 pelo desenvolvimento de um processo viável para a síntese da amônia. Em seu discurso de premiação, Haber justificou a importância do feito dizendo que, desde a metade do século passado, tornou-se conhecido que um suprimento de nitrogênio é uma necessidade básica para o aumento das safras de alimentos. Entretanto, também se sabia que as plantas não podem absorver o nitrogênio em sua forma simples, que é o principal constituinte da atmosfera. Elas precisam que o nitrogênio seja combinado para poderem assimilar. Economias agrícolas, basicamente, mantêm o balanço do nitrogênio ligado. No entanto, com o advento da era industrial, os produtos do solo são levados de onde cresce... já vou pegar isso daqui, pessoal, que esse texto é muito grande. Os produtos do solo são levados de onde cresce a colheita para lugares distintos, onde são consumidos, fazendo com que o nitrogênio ligado não retorne à terra qual foi retirado. Tá, pessoal, só vou ler até aqui, nessa questão do Enem de 2018, e vou lá para a pergunta. De acordo com os argumentos de Haber, qual fenômeno teria provocado o desequilíbrio do balanço do nitrogênio ligado, tá? Ele vai falar sobre o desequilíbrio no nitrogênio, tá, pessoal? E o gabarito da questão 30, pessoal, é a letra D, tá? A intensificação do fluxo de pessoas do campo para as cidades. Isso aqui tá mais de interpretação de texto mesmo, mas aí é importante vocês se ligarem nessa parte do texto aqui que ele vai falando. A gente produz no lugar, como todo mundo está na cidade, agora a gente produz no lugar e leva para outro lugar. Então, o ciclo do nitrogênio, que o nitrogênio, que eu tô ali nas minhas plantas, elas estão produzindo, e a cadeia alimentar está ali no campo, e esse nitrogênio volta para a atmosfera e depois é fixado de novo e vai tudo ali no campo. Agora, essas plantas que incorporaram o nitrogênio na cadeia alimentar, elas estão sendo levadas para as grandes cidades. Então, o nitrogênio não está voltando nesse mesmo ambiente. Então, está tendo um desequilíbrio, como ele está falando aqui, tá? Desequilíbrio do nitrogênio ligado. Tá bom, pessoal? Enem é chato pra caraca, né? Texto gigante. Agora, imagina você fazer 100 questões com todas desse tamanho de texto, né? É bem tenso mesmo. É complicado. Então, preciso ter muita resiliência, né, para fazer o Enem. Questão 31. O descarte inadequado do lixo é um problema que necessita ser solucionado urgentemente. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, apenas 25% dos municípios brasileiros dispõem adequadamente seus resíduos. Para regulamentar essa questão, o projeto de lei 4162 de 2019, que institui o marco regulatório do saneamento básico, estabeleceu um prazo até agosto de 2024 para que todos os lixões existentes no Brasil sejam transformados em aterros sanitários, tá? A medida apontada no texto é necessária porque... Então, pessoal, questão 31, tá bom? Isso, questão 31. Questão 31, gabarito letra A, tá bom? A poluição causada pelos aterros sanitários é reduzida pela impermeabilização do solo e tratamento do chorume.
Então, pessoal, a gente viu isso também nas nossas aulas passadas, quando a gente estava falando sobre impactos ambientais, a gente está falando sobre ecologia. Nas nossas aulas passadas eu expliquei para vocês qual era a diferença dos lixões e a diferença para aterros sanitários, tá bom? Então, ó, uma questão, Enem mostrando aqui pra gente, ó, Enem de 2021, mostrando isso. Por quê? Né? Aterro sanitário é uma camada de impermeabilizante e uma camada de lixo. Botar a terra, camada impermeabilizante, lixo, terra. E todo chorume que esse lixo tá soltando, vamos dizer assim, né? Soltando, tá? Pessoal, bota entre aspas aí. Ele vai ser coletado e vai ser tratado, tá? Vamos fazer outras coisas. Muitas das vezes é o biogás, né? Vamos fazer um biogás com esse chorume, tá bom? Então, questão 31, gabarito letra A. Questão 32, Enem 2021 de novo, grandes reservatórios de óleo. Cara, como teve, né, questão de ecologia em 2021. Grandes reservatórios de óleo leve, de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do gabarito, letra D, pessoal, ciclo do carbono, devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos. Então, por que vai dar um problema? Porque com a queima dos combustíveis fósseis, a gente vai estar liberando gás carbônico na atmosfera, tá, pessoal? A gente vai estar liberando gás carbônico na atmosfera. O que vai acontecer? A gente vai estar colocando muito gás carbônico nesse ciclo do gás carbônico. Então vai ter gás carbônico em excesso nesse ciclo. Então vai acabar acontecendo um desequilíbrio no ciclo do carbono. Beleza? Continuando aqui. Questão 33. Tá? Enem 2016. Os seres vivos mantêm constantes trocas de matéria com o ambiente mediante processos conhecidos como ciclos biogeoquímicos. O esquema representa um dos ciclos que ocorrem nos ecossistemas. Então olha só o que ele está mostrando para a gente. Estado gasoso, ó, a gente já sabe, ó, estado gasoso, interessante a gente saber disso. Herbívoro, carnívoro, vai para o estado gasoso. Depósito subterrâneo, combustão, vai para o estado gasoso. Decomposição, vai para o estado gasoso. Interessante a gente ver isso. O esquema apresentado corresponde ao ciclo biogeoquímico do carbono. Tá? Então, ó, ele está mostrando aqui, ó, por que do carbono? Tá falando primeiro estado gasoso, beleza, o gás carbônico. E olha só, ele tá na cadeia alimentar também, ó, e do estado gasoso vai direto para as plantas. Então, a gente está vendo aqui quem é que pega o que a gente aprendeu na aula passada, né? Que vai fazer isso também, ó, na fotossíntese, tá bom, pessoal? Plantas, herbívoros, carnívoros. E olha só, todos eles estão liberando gás carbônico também, através do quê? Da respiração. Tá? Da respiração, ó. Caraca, mano. Da respiração, tá certo. Falei de fotossíntese, aí eu acabei viajando aqui. Foi mal, pessoal. A gente respira oxigênio e expira gás carbônico, né? Nossa. Então, pessoal, a gente vai liberando tudo. E olha só o que ele tá falando assim. Depósitos subterrâneos, né? Quem é que tem depósitos subterrâneos, né? Combustíveis fósseis. É o carbono, né, pessoal? Petróleo, tudo. Combustão vai liberar o quê? Gás carbônico, tá? Então, ciclo do carbono. Mais uma de maré vermelha, agora do Colégio Naval. A maré vermelha, fenômeno que se observa nos mares sob determinadas condições, é provocado pelos dinos flagelados. Só aquecimento das águas. Ele vai falar tudo o que vai acontecer, tá, pessoal? Não vou perder muito tempo aqui, porque eu tô querendo terminar com vocês até 3 horas, tá? Não quero que vocês fiquem muito tempo aqui comigo, não. Coitados de vocês, né? Então, Aí ele tá falando sobre isso tudo, blá, blá, blá. Nesse contexto, é correto afirmar o gabarito da questão 34, pessoal, é a letra D também, tá? Aqui, ó. Os dinoflagelados representam fitoplâncton, conjunto de organismos produtores da matéria orgânica que circula nas cadeias alimentares dos ecossistemas aquáticos. Tá bom, pessoal? Essa daqui é o gabarito. Questão 35, maioria vive nos lixões. Um textão aí pra gente ler, né? Falando sobre o lixo, tal, etc. Em relação ao lixo e à saúde pública, assinale a alternativa correta. Questão 35. Tá querendo que a gente fale sobre o lixo, tá bom? O gabarito, pessoal,
É a letra D. O lixo orgânico poderia ser transformado em adubo pelo processo de compostagem ou em biogás pela utilização de biodigestores. Biogás, a gente também falou quando a gente estava falando sobre aterro sanitário, sobre lixões, quando a gente falou também sobre tratamento da água, tudo que a gente falou sobre isso, a gente falou sobre os biogetores nas nossas aulas passadas. Tá? Questão 36. Mais uma questãozinha aí do Colégio Naval, bastante coisa ainda falando sobre o lixo. Assinale a opção incorreta com relação à questão do lixo e a manutenção do equilíbrio ambiental. Gabarito, pessoal, letra B, tá? É a incorreta. Eita, mó mosquitão aqui. Nossa. É a incorreta, tá? Foi mal. Que ele tá pedindo. Então, a incorreta, pessoal, gabarito letra B de bola. O gás carbônico liberado é reintroduzido à cadeia alimentar pelo metabolismo dos consumidores. Ele tá querendo saber alguma coisa incorreta com relação à questão do lixo. Com a questão do lixo. Isso aqui pode estar correto. Liberado e reintroduzido à cadeia alimentar pelo metabolismo dos consumidores. Então, pessoal, o cara é liberado da cadeia alimentar realmente pelo metabolismo dos consumidores, mas só que ele não é reintroduzido, né, pessoal? Ele não é reintroduzido na cadeia alimentar pelos consumidores. Ele é introduzido e reintroduzido na cadeia alimentar pelos produtores, tá bom? CESP, ó, PF 2021. Acerca de vias metabólicas, isso aqui a gente foi na última e penúltima aula que a gente viu. Acerca das vias metabólicas, julgue o próximo item. Nos seres eucariontes, o ciclo de Krebs ou o ciclo dos ácidos tricarboxílicos ocorre nos ribossomos livres, no citosol. Certo ou errado? Nossa, já estava aqui a questão, né? De novo, mais uma. Errado, tá, pessoal? Desculpa aí. Eu acho que deve ter mais uma, pessoal. Eu vou até tomar cuidado na hora de descer a próxima questão. Mas tá errado, tá, pessoal? Não é nos ribossomos, tá? A gente, por mais que a gente não tenha visto ainda ciclo de Krebs, que a gente vai ver amanhã, não faltem, mas a gente já viu qual é a função dos ribossomos, né? Eles são a síntese de proteína, tá bom, pessoal? Então não tem nada a ver com ciclo de Krebs, tá bom? Continuando aqui, deixa eu baixar bem devagarinho. Eu acho que tem a resposta também. Com relação aos componentes citoplasmáticos de células eucarióticas, julgue o próximo item. A mitocôndria e o aparelho de Golgi são organelas que possuem material genético. Tá, errado, né? Viu? Tava aqui. Errado, tá, pessoal? Errado. O aparelho de Golgi não possui material genético próprio, tá bom, pessoal? Ai, minha coluna. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Tá, beleza. Falta bem pouquinho, pessoal. Eu acho que eu vou terminar as questões aqui. Com Suplan. Vamos ver aqui. Em uma aula de citologia, a professora de biologia utilizou figuras PowerPoint para explicar de forma mais clara o retículo endoplasmático rugoso. Ponto. A partir desses dados, descreva uma das principais funções deste organoide citoplasmático. Qual é a função desse organoide citoplasmático, como ele está falando aqui? Retículo endoplasmático rugoso, pessoal. Síntese de proteínas, tá? Rugoso, granuloso, por quê? Porque ele tem ribossomos associados a ele, tá? Essa aqui vai ser a principal função dele. Ah, não. Caraca, eu pulei. Ué, de 39 foi para 41. Tá. Opa, então foram 49 questões, não foram 50. Vamos lá. É uma organela constituída por uma pilha de vesículas, sacos, achatados e membranosos, que recebem proteínas, empacotando-as e posteriormente expulsando-as para fora da célula. Gabarito, pessoal, da questão 41, letra A, complexo Golgi-Ens, tá? Essa é a função do complexo Golgi-Ens, beleza? Mais uma do CESP, com base na figura apresentada que ilustra uma célula eucarionte, julgue os itens a seguir. A estrutura indicada pelo número 3 representa o retículo endoplasmático, tá? Número 3 aqui, pessoal. Questão 42, número 3. Retículo endoplasmático, pessoal. 42, pessoal, errado, tá? Isso aqui é o complexo Golgi-Ens, beleza? Com relação às diferenças morfológicas e funcionais entre as células procarióticas e eucarióticas, julgue os índices a seguir. Células procarióticas possuem organelas citoplasmáticas revestidas por
membranas com função de proteção celular, pessoal. CESP-CBM, lá de Alagoas, tá, pessoal? 43. Células procarióticas. Possuem organelas citoplasmáticas revestidas por membranas, pessoal. Tá, então aqui, ó, células procarióticas não possuem organelas membranosas, tá bom? Errado. Então, questão 44, nossa, falta pouco. Ixi. Com base na figura acima, que ilustra os componentes de uma célula, o cara julgue os itens a seguir. Nessa figura, o número 8 indica o retículo endoplasmático liso, tá, pessoal? Gabarito, tá certo. A questão número 8 aqui, ó. Retículo endoplasmático liso, tá ali, tá, pessoal? Tá certo, esse aqui é o rugoso, o número 5 é o rugoso, o número 8 é o liso, tá bom, pessoal? Então, questão 44, certo. Questão 45. Metaforicamente falando, se uma célula eucariótica fosse representada como um castelo, suas proteínas seriam... Essa daqui é bem legal, né? O gabarito, pessoal. Faça essa questão, ela é bem legal. O gabarito é a letra E, tá? As proteínas, pessoal, não seriam as paredes e os muros, tá? Não seriam as carruagens e carroças, não seriam as lareiras e os fornos, não seriam a biblioteca. Tá? Se a gente estivesse num castelo, tá? As proteínas seriam as pessoas, pois as proteínas orquestram, controlam e executam uma série de eventos, como sinalização, morte, formato, manutenção, proteção e etc. Tá bom, pessoal? 46, falta pouco. Tá falando sobre a fotossíntese aqui, pessoal. Então, ó, gabarito, apenas 1, 3 e 5 são verdadeiros. Letra A, tá bom? 46, gabarito, letra A. Vou ler só a 1, 3 e a 5, tá? Na fotossíntese, o gás carbônico e a água são reagentes, a glicose e o gás oxigênio, entretanto, são produtos. Como a gente viu, eu coloquei na aula passada a equação geral da fotossíntese. 1, 3 e 5. 3. Nas folhas dos vegetais existem células portadoras de clorofila, um pigmento esverdeado que é capaz de absorver energia solar. O processo denominado fotossíntese ocorre nessas células. Certo também. E 5. Parte do gás produzido no processo da fotossíntese é utilizado pela própria planta em outro processo denominado respiração celular, tá certo? A planta faz a fotossíntese, né, pessoal? Ele vai liberar o oxigênio, mas só que ela vai respirar também, tá, pessoal? Vai fazer a sua respiração. SESMAC, medicina. 47, ufa, falta pouco. Analise o processo bioquímico celular a seguir. 6CO2 mais 12H2O, luz 6H12O6 mais água mais O2, bababá. Então, a questão 47, é correto afirmar que tal equação geral demonstra, por exemplo, que a água é essencial para a realização de reações metabólicas intracelulares, tá bom? Tá mostrando aqui pra gente que a água é extremamente importante. Pedro II, essa questão aqui também é muito legal, mas, nossa... Eu já tô aqui, passei de vocês, né? Acho que vocês nem me aguentam mais escutando, pessoal. Pessoal, só mais uma vez, peguem o exercício no canal do Discord, tá bom? Lá na materiais. Pra quem não sabe, tem um banner aqui embaixo. Quem tiver no computador, que vai ter o link do Discord. Ou exclamação Discord, pra ir lá e pegar essa lista de questões, tá bom, pessoal? É só ir lá. Então, pessoal, 48. Eu vou ser rápido aqui, a letra C, tá, pessoal? Eu acho que eu já tô falando demais com vocês. É muito interessante essa questão, façam, tá? Ela é bem legal do Pedro II. Questão 49, pessoal. Também é uma questão bem legal. Questão 49, o gabarito é letra C também, tá? Para demonstrar que não existe geração espontânea, como a gente falou, tá? Sobre geração espontânea, etc e tal. Foi aqui, ó. O experimento de Spallanzani, tá? A gente falou tudo isso nas nossas aulas passadas, então vai ser bom para vocês revisarem. E a questão 50, a origem da vida sempre foi motivo de muitas discussões e dúvidas. Entretanto, várias teorias foram propostas para tentar explicar esse importante momento da história do planeta. Primeiramente, acreditava-se que a vida surgia a partir da matéria inanimada. Essa teoria é conhecida como geração espontânea. Beleza, pessoal? Esse daqui é foi a nossa speedrun de questões. Eu não sei se vocês estão cansados, mas eu estou. Deixa eu mudar aqui. Nossa, como a gente
correu nesse speedrun de questões, né? Coisa pra caraca. Mas a gente tá aí. Mais uma vez, pessoal, eu vou botar também todo o gabarito lá no Discord também. Todo o gabarito de todas as questões eu vou colocar lá no Discord. Então, pessoal, quem puder ir lá, assinar. Eu quero agradecer de novo aí ao Luiz, ao Luan, que deram Prime hoje. Pô, cara, muito obrigado mesmo. Sigam as redes sociais aí também, porque nas redes sociais eu coloco. Tem aí o Instagram e o Twitter. Tá, pessoal? Então são neles que eu coloco os avisos e tudo. Além de eu colocar os avisos também no Discord. Se você quiser só o Discord é melhor ainda, né? Muito obrigado, tá? Coraçãozinho aí pra vocês. Valeu mesmo, vocês são brabos demais. Muito obrigado, Keila. Muito obrigado, André, Luiz, Luan, Verônica, o Asmov que tava aí também. Todo mundo que colou aí. Muito, muito, muito obrigado, tá? Um grande abraço. Valeu. Tchau.